João, você nunca foi prefeito, nem governador, nem ministro. Verdade. Você realmente está preparado? Você é o candidato do mercado financeiro? O candidato do mercado financeiro é... Você é um homem rico? Sou. Qual é o valor do seu patrimônio? Apesar de preso, o ex-presidente Lula continua liderando todas as pesquisas. Como é que você explica isso? Nas pesquisas sem o Lula, o Bolsonaro lidera disparado. O senhor acha que ele está preparado para ser presidente do Brasil? Eleições 2018. O futuro do Brasil está na sua mão, no seu voto. Mas não só no seu voto. O futuro desse país depende da sua participação antes, durante e depois das eleições. Não basta só votar certo. Tem que participar, tem que cobrar, tem que protestar mais. Hoje vamos continuar a série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. A minha intenção é conversar com os principais nomes desta campanha presidencial. Todos os convites já foram feitos. Agora os candidatos precisam aceitar e marcar. Meu convidado de hoje é carioca, católico, engenheiro, administrador de empresas e pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo. João Amoedo, seja bem-vindo ao Ping Pong com Bonfá. Muito obrigado, Bonfá. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Gostei já muito da introdução, do alerta que é preciso participar, não só no voto, mas também depois em todo o processo aí político, né? Eu acho que o brasileiro aprendeu a protestar, mas parou de protestar. Eu entendo que houve uma mudança no nível de conscientização da população brasileira, mas isso não pode ser só num determinado período, isso tem que ser uma constante na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu acredito que foi muito por causa dessa nossa ausência do mundo político que a gente chegou onde chegou, né? Com todas essas crises, tanto a econômica quanto a política. Eu abri falando disso também porque a sensação que me passou é que o brasileiro protestou para Dilma sair, aí ela saiu e depois parou de ir para a rua. Talvez um pouco essa sensação de que o Congresso que está aí não os representa e que é difícil fazer as mudanças, mas a gente não pode perder as esperanças e buscar renovação. Isso não era um motivo a mais para voltar para a rua? O problema é que a gente está num ano de transição, né? Então eu entendo que é razoável a gente partir agora para as ações mais efetivas, né? E das ruas para as urnas. É isso que precisa ser feito esse ano. Você está com cerca de 1% nas pesquisas da Datafolha e Ibope. Se você não subir, você pensa em desistir, em abandonar a campanha? Não, primeiro que a gente está muito seguro de que irá subir, porque a gente está vendo isso, o crescimento das mídias sociais, a quantidade de pessoas que estão indo nos eventos do Novo, a quantidade de pessoas que nos aborda, muito feedback positivo nessa linha. E segundo, o nosso objetivo é divulgar as ideias do Novo e o voto tem que ser consequência da aceitação das ideias, não teria por que a gente desistir. De novo, não é um projeto pessoal, onde eu estou saindo para uma legenda, para ser um projeto de venda de ideias, de mudança para o Brasil, de renovação. E que a gente espera que dê tempo suficiente das pessoas conhecerem e se engajarem nesse desafio. Não teria por que desistir. O senhor também decidiu ser candidato para dar visibilidade para o partido e para ajudar os outros candidatos a governador, deputado estadual, federal? Também e principalmente para a gente colocar em pauta ideias que não são discutidas no Brasil, quer dizer, para trazer uma outra perspectiva de discussão, para falar de privilégios, né? Algo que a gente não vê outros partidos falando e o Novo é radicalmente contra qualquer privilégio, seja na área pública, seja para políticos, seja para grandes grupos empresariais e é um discurso que a gente não vê presente, é um debate que a gente não vê presente na conjuntura política atual. Então, o Novo nós entendemos que tem um papel muito importante no debate de pautas que serão determinantes para as mudanças que precisam ser feitas. Quem vai ser o candidato a governador pelo Partido Novo ao governo de São Paulo? O governo de São Paulo é Rogério Schecker. O Schecker, para quem não conhece, ele foi um dos fundadores do Vem Pra Rua. E aí vem a pergunta, você me falou, a gente faz uma seleção, né? Um teste de qualificação? Processo seletivo. Processo seletivo. Me lembra RH, de empresa isso aí, hein? É mais ou menos isso mesmo? É mais ou menos isso. E assim, o que eu estranho é que isso não seja feito pelos outros partidos. Como é que funciona esse processo? São dois processos distintos para cargo do legislativo e para cargo do majoritário. No legislativo, que é a maior quantidade de pessoas, são 4 etapas. Nós fazemos uma prova,
O sujeito faz uma prova e anexa o currículo dele e um videozinho de 2 minutos dizendo por que ele quer ser candidato, o que ele vai fazer para ser eleito e quais são as propostas dele. É uma prova de conhecimentos gerais? Não, é uma prova de alinhamento com a ideologia do Novo, com a filosofia do partido, com o conhecimento do estatuto. Então ele faz essa prova, ele anexa um currículo, ele faz tudo online. É prova com consulta ou sem consulta? Com consulta. Com consulta. Então é mais fácil. Segunda etapa, ele faz uma entrevista com cerca de pelo menos 3 membros dos diretórios. Terceira, ele faz algumas atividades, como fazer apresentações do Novo, participar de eventos de rua. E aí a quarta é mais um processo de treinamento, validação das áreas que ele pretende atuar mais no Congresso. E cada etapa dessas é eliminatória. Então, nós recebemos para os 300 que estão saindo candidato a deputado federal, foram cerca de 800 currículos. Então, aí 60% ficou no meio do caminho. João, você nunca foi prefeito, nem governador, nem ministro. Uhum. Verdade? Verdade. Você realmente está preparado para ser presidente do Brasil? Não tenho dúvida, porque o que significa ser presidente do Brasil? Eu acho que a primeira coisa, a gente tem que ter muito claro qual é a estratégia que a gente quer para o Brasil. Segundo, em cima de que princípios e valores você vai montar um plano de governo. Terceiro, o Brasil precisa hoje de lideranças que possam inspirar pelo exemplo, que tenham equilíbrio, bom senso e determinação e obstinação para implementar o que precisa ser feito. Eu fico imaginando você que vem da iniciativa privada, onde você olha gráficos, né, planilhas de Excel, corta aqui, corta ali, tem meta para cumprir. Aí eu fico imaginando você chegando em Brasília. Sobe a rampa do Palácio do Planalto, chega lá naquela estrutura que funciona há anos do mesmo jeito, tem um monte de vice, 1000 assessores, 15 secretárias, pro café então aquele batalhão de gente, né? Você abre a porta, tem 3 caras para trazer café. Como é que você vai fazer? Primeira coisa, você tem que dar um exemplo. Você tem que chegar lá, parar de reclamar dos outros, que os outros têm vários assessores, e dar o exemplo dentro de casa. Começar cortando os assessores que eu terei como presidente da República, abrindo mão de chefe de cozinha, cortando o cartão corporativo, reduzindo esses benefícios para dizer o seguinte: um líder faz muita diferença porque ele dá o exemplo. Isso funciona dentro de casa, isso funciona na empresa. Então, você precisa começar dando exemplo de austeridade, de transparência, de responsabilidade, de economia. Entendeu? Então, isso que eu pretendo fazer. Não preciso morar em palácio. Vamos pegar uma residência funcional lá, uma casa, um negócio. Por que morar em palácio? Você vai para o trabalho de carro? Vou. Você vai guiando o seu carro? Claro. No meu caso específico, eu vou muito a pé, porque o meu escritório às vezes é perto de casa, eu vou a pé. Mas assim, eu gosto de dirigir, eu não gosto de motorista. Você iria de bicicleta para o Palácio do Planalto? De bicicleta eu não iria porque vai ser desconfortável. Você vai chegar, sair com um terno, vai pedalar, chuva e tudo, então eu acho desconfortável, mas... Mas pode ir pedalando e troca roupa no palácio. Mas aí não acho que vale a pena. A gente tem que ser também... Eu acho que a gente tem que ser simples, mas produtivo, eficiente. Sabe por que eu perguntei isso, né? Porque você é maratonista, já participou de 10 maratonas. De maratonas, eu acho que talvez mais de 10. Ironmans eu já fiz 6, maratonas já fiz mais de 10. Então, assim, gosto de desafios e de provas de longo prazo. Mas, assim, eu acho que no Congresso, quem for para lá tem que dar esse exemplo e colocar depois um time e aí começar a mudar essa realidade. Trabalhamos 5 meses por ano, só para pagar imposto. Isso é um absurdo. O pior não para aí. Mesmo assim, educação de péssima qualidade, segurança nem se fala, saúde também, e as contas não fecham. Então, o governo arrecada muito, entrega muito pouco e mesmo assim dá prejuízo. Tem muita coisa errada. Quem está nesse modelo, quem sobrevive desse negócio, essa experiência que a gente quer ter na área pública, de ministros investigados, secretários sendo presos, não é essa gestão que a gente quer ter. A gente precisa mudar isso. Para ser candidato a presidente, você vai ter que declarar seu patrimônio à Justiça Eleitoral. Uhum. Qual é o valor do seu patrimônio? Irei declará-lo dentro em breve, tão logo seja aprovado no Novo, nas convenções, e farei a entrega deles para a Justiça Eleitoral. Você não quer revelar isso? Eu prefiro não antecipar, vou fazer isso na data devida, até porque eu corro o risco de não ter o meu nome aprovado nas convenções do Novo
Mas tem algum outro candidato? Não, mas pode sempre ter esse risco. E 2, ter algum problema de aprovação no TSE. Não acredito que aconteça nenhuma dessas duas coisas, mas não tem por que antecipar e ele será apresentado na hora devida aí junto com os demais. Então ele me obrigou a mudar a pergunta. Você é um homem rico? Sou. Tem muito dinheiro? Considero uma pessoa rica aquela que não precisa trabalhar mais para viver. Dentro desse critério, dado os gastos que eu tenho, porque também se eu gastasse muito, eventualmente o dinheiro não daria. Mas eu me considero uma pessoa que tem um patrimônio suficiente para eu viver bem, sem precisar trabalhar, e por isso, inclusive, que me permitiu fazer não só a montagem do novo, como trabalhar no novo. Agora, o importante é que todo esse dinheiro que eu tenho foi conquistado com o meu trabalho. Eu comecei lá como trainee no Citibank, depois gerente adjunto, sempre com meu mérito, sempre trabalhando na iniciativa privada e pagando muito imposto, sempre. Então eu tenho muito orgulho de ter conquistado esse patrimônio dessa forma. Ou seja, você vem da área de banco. Vim da área de banco. Você é o candidato do mercado financeiro? Não, eu sou o candidato do cidadão brasileiro que quer a mudança. O candidato do mercado financeiro, eu não sei qual se é que eles têm um, mas certamente as mudanças que a gente quer fazer, a ideia de dar mais concorrência aos mercados, não só a outros segmentos, mas também as instituições financeiras, não é a característica de o que seria um candidato do mercado. Eu até diria o seguinte, o mercado financeiro não precisa de um candidato. Ele veio muito bem nos últimos governos, né? Teve rentabilidades muito elevadas, ganhou bastante dinheiro por mérito da própria gestão dos bancos e também pelo ambiente de negócio que se criou na administração petista. Taxa de juros muito elevada, uma série de restrições que levou a uma grande concentração dos bancos. Quer dizer, quantos bancos estrangeiros foram embora do Brasil? Citibank, HSBC, ABN. O que a gente tem que fazer é estimular a concorrência, diminuindo a regulamentação, facilitando novos entrantes. E ao contrário do que o Brasil faz, né? O Brasil fica hoje no ranking de liberdade econômica, tem a posição número 153. Ou seja, empreender no Brasil, montar um negócio, fechar um negócio, é muito difícil. É difícil você ter capital, a insegurança jurídica é muito elevada, questões trabalhistas são complexas. João, apesar de preso, o ex-presidente Lula continua liderando todas as pesquisas. Como é que você explica isso? Eu entendo o seguinte, que as pessoas ainda não colocaram definitivamente a campanha na pauta, a eleição na sua agenda principal. Esse dado de que 50% das pessoas não sabem ainda em quem vai votar e pensam em votar branco ou nulo, acho que demonstra isso. E o ex-presidente Lula tem um recall elevado. É um sujeito que foi presidente 2 vezes, participou de inúmeras campanhas presidenciais, tem uma presença muito forte na mídia, então é um nome que vem associado e as pessoas lembram dele. Ainda tem uma ideia de que durante o período que ele governou, não por mérito dele, mas por uma série de outras situações do país, até pela estabilização econômica, tem uma visão positiva e aí associam o nome dele, mas eu entendo que com o tempo isso vai diminuindo e haverá uma migração natural desses votos para os outros candidatos. Nas pesquisas sem o Lula, o Bolsonaro lidera disparado. O senhor acha que ele está preparado para ser presidente do Brasil? Eu entendo que não. Basta a gente olhar qual o histórico dele dos últimos 30 anos. Eu não me lembro de nenhuma grande realização, de nenhum projeto, de nenhuma atuação na área pública relevante, nem nenhuma experiência como executivo, nem ideias, nem conceitos que me façam crer que ele seja uma pessoa preparada. Eu entendo que o voto nele vem muito mais do espírito da revolta do cidadão brasileiro em relação aos políticos, em relação ao que foi feito, que ficou explícito com as denúncias da Lava Jato, do que por um sentimento de achar que ele é uma pessoa preparada para assumir esse posto. Então eu não acho que ele seja uma pessoa preparada para isso. Minha conversa com o João Amoedo está bacana, né? Não terminou. Pena de morte, a favor ou contra e por quê? Porte de arma, a favor ou contra? A favor. Então você quer andar armado? Eu não quero andar armado. Bolsa Família, a favor ou contra? Prisão do Lula, a favor ou contra? Você já usou droga?
Juiz Sérgio Moro, a favor ou contra? A gente tem cerca hoje de 13 milhões de desempregados. Como é que você vai fazer para diminuir esse número? Eu acho importante entender o diagnóstico. Por que isso acontece? Você, ao longo da sua vida, você pensou em algum momento em ir embora do Brasil?